vitórias. Por isso, estamos alegres. Eu estava aqui, a irmã estava louvando, e Deus colocou algo no meu coração, uma palavra, que fala em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor quando se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocai quando está perto. Buscai o Senhor quando pode, né? Nós estamos passando um tempo difícil, irmãos. É verdade. A palavra fala em esse 3 Timóteo, se não foge de memória, 2 Timóteo, tempo difícil, tempo trabalhosos. Quando a gente vê, essa semana eu vendo no telejornal, a gente vê tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. É verdade. A natureza não está aguentando. A maldade, a iniquidade, o pecado aumentando. Peste aparecendo. E a palavra vem: buscai ao Senhor quando está perto. Invocai quando está perto. Sabemos que todo mundo aqui trabalha, todo mundo cansa. Mas não perca tempo. Busca o Senhor quando está tempo. Amém. A vinda do Senhor Jesus cada vez mais está perto. Haverá tempo que o povo vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. É verdade, sim. Haverá tempo tão difícil, irmão, que essa palavra aqui vai valer mais que ouro. Amém. Já vale. E tanto desespero que o povo vai ficar. Então buscai ao Senhor quando se pode achar. Isso é tempo. Muitas vezes a gente arruma várias desculpas. Eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso. Mas a palavra de Deus fala que nós temos tempo para tudo debaixo do sol. Então é o tempo de buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco. Glória. Não sei se os irmãos vão estar com um pouco de pressa, mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou demorar muito tempo não, irmãos. Por isso eu queria que a amada igreja abrisse a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 ao 2. Abacuque. Hoje nós vamos falar um pouco sobre avivamento. Aleluia. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 ao 2. Amém? Orando o profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos modifica, na ira lembra da misericórdia. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de estar aqui na tua casa. Esse momento, Senhor, que teu povo está aqui para te buscar, Senhor, para orar, Senhor, para buscar a tua presença, Senhor. Sabemos que nós estamos passando um momento difícil, um momento terrível na face da terra, Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós, Pai? Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Venha atender cada pedido, meu Pai, que foi feito essa manhã aqui, meu Pai. Ouve nossa oração, Senhor. Ouve nosso clamor, Senhor. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor no trono da glória, Senhor.
Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema hoje é avivamento. O que é um avivamento? Queria fazer essas perguntas para os irmãos. O que é um avivamento para os irmãos? Salvação de vidas. Salvação de vida. As irmãs aí atrás querem comentar. O que é um avivamento para os irmãos? A irmã aqui falou que é um avivamento. É um salvamento, né? É um despertar para a salvação. É um despertar. As irmãs estão certas. Avivamento, né? Um avivamento, a palavra avivamento significa basicamente reavivar, remover, despertar, avivar, remover, despertar, avivar, animar e tornar a outra vida. Aquilo que Jesus falou que Nicodemos, né? O homem tem que nascer de novo, né? Amém. Nicodemo falou, olha, eu sou velho, como que eu vou nascer de novo? Isso. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus estava falando o quê? É um novo viver. Um novo modo de viver. Muitas igrejas, infelizmente, até alguns pastores e algumas pessoas confundem um avivamento com barulho. Algumas igrejas acham que fazer barulho é pular, os pregadores, quando é um púlpito de madeira, a gente fica até preocupado se não vai quebrar tudo. Tanto que pula, salta do ano, pula mais que prega a palavra, né? Muitas vezes pula mais que pipoca dentro numa panela, né? E outros acham que é gritar, e outros acham que é um som alto demais. E outros acham que é falar em línguas. A igreja que fala todas as línguas está avivada. Há uma grande confusão sobre o torno de avivamento. Uns confundem avivamento com um movimento. No último tempo, infelizmente, houve um grande movimento. Não houve um avivamento. As pessoas iam para um lado para o outro, aquela igreja é avivada, saía daqui e corria para aquela igreja, daqui a pouco decepcionava, voltava para cá. É verdade. Porque há uma grande confusão na cabeça das pessoas sobre o que é o verdadeiro avivamento. Mas o que leva um avivamento a fazer dentro de uma igreja? Adoração. O que é? Adoração, quebrantamento. Adoração, quebrantamento. O salmista falou, né? Que Deus agrada do quê? No coração. Então há uma grande confusão. Mas a primeira coisa que a gente vê que um avivamento leva a fazer, os irmãos abrem lá para mim, vamos deixar a Bíblia aberta. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante. Os irmãos acompanhar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele elogiava muito os crentes de Belém. Sabe por quê? Quem sabe já leu essa passagem? Eles eram novos estudiosos. Porque quando alguém lia a palavra de Deus, eles chegavam em casa, abriam a palavra de Deus e falavam assim, olha, vamos conferir se é isso mesmo que eles falaram. Eles não eram os crentes, infelizmente, que hoje existe, que come o que dá, né? É verdade. Tem pessoas que chega uma pessoa fala as coisas que muitas vezes nem está escrito na palavra e vocês estão comendo. Mas eles não, eles conferiam. Então, vamos ler em Neemias, capítulo 1. 8. Capítulo 8, versículo 1. E chegando 7 meses, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se juntou com um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram estas, o escriba,
que trouxeram o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim homens como mulheres, de todo o entendimento, para ouvir no primeiro dia do 7º mês. Leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e ouvindo todo o povo estava atento à lei, o livro da lei. Primeira coisa que leva um avivamento, da sede. Um avivamento leva a igreja a ter sede, muita sede. Amém, Jesus. Mas não pensa que é de só beber água, não. É uma água sim, mas é uma água que Jesus falou. Jesus falou lá em João capítulo 4, versículo 10. Certa vez Jesus ia para Jericó. Os irmãos sabem que os judeus, eles não conversavam com samaritano. Até o dia de hoje. São povos que não se, apesar que são meio irmão, mas não se entendem. E eles, o que os judeus faziam? Quando iam para Jericó, para não passar na terra do samaritano, davam uma volta enorme. Nem que demorasse quase um mês, mas que eles não passavam ali. Porque não gostavam do samaritano. Mas Jesus, quando foi para Jericó, Jesus não deu essa volta. Jesus passou por Samaria. Por quê? Jesus veio provar o quê? Veio fazer o quê? Jesus veio mostrar para os judeus que para Deus não tem esse negócio de divisão de povos, não. Então Jesus passando ali, Jesus chegou perto de um poço chamado Poço de Jacó. E Jesus teve o quê? Sede. Aí Jesus sentou ali, e o seu discípulo foi para a cidade comprar alguma coisa. Naquilo veio uma mulher buscar água. E aquela mulher, quando chegou, Jesus foi e pediu água àquela mulher. E aquela mulher fez até uma pergunta para Jesus: mas o senhor veio me pedir água a mim? Primeiro, eu sou uma mulher. Porque os judeus não conversavam com uma mulher publicamente sozinha. E segundo, ela era o quê? Samaritana. E os judeus não conversavam com o samaritano. E ela falou: você vem pedir água a mim? E Jesus falou: olha, se você soubesse quem eu sou, era você que me pedia água. Que eu daria uma água viva, né? Que jorra. E nunca mais você sentirá sede. E ela: ó Senhor, então me dá essa água logo, para mim não ficar, nunca mais buscar essa água. Nunca mais buscar água, eu não vou sentir sede. Ela ainda estava pensando que era uma água daquela. Então o avivamento, ele traz a sede, mas sede da palavra de Deus. Se os irmãos lerem, o povo estava com tanta sede de ouvir a palavra de Deus, eles chegaram no alvar, Deus do alvar até o meio-dia. A Deus do primeiro raio do sol, eles já estavam ali. Ficaram até o meio-dia e não se moveram do lugar, ouvindo a palavra de Deus. Porque a sede era tanto de ouvir a palavra de Deus. Não sei se os irmãos já notaram, não só aqui ou em várias igrejas, muitas vezes na hora do louvor, a gente louva, canta, não saímos do nosso lugar. É verdade. Mas quando chega no momento de ouvir a palavra de Deus, nos dá até sede. Nos dá vontade de ir na casa de banho, dá vontade de pegar o telemóvel, dá vontade de andar, como que se alguma coisa nos perturbasse tanto. Mas isso é compreensível, porque nós também estudamos sobre isso. Sobre o quê? Nós estamos sobre uma guerra espiritual. O inimigo faz de tudo
para desviar a atenção do povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que a gente vai conhecer a verdade se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não estudamos a palavra de Deus? Na hora de ouvir a palavra de Deus, dá até comichão nos nossos ouvidos. E muitas vezes, se algum pastor, algum pregador passar de 10 minutos, então, nossa, que pregador está falando demais. Que culto que nunca acaba. Eu tenho embora fazer almoço, eu tenho embora para fazer isso, eu tenho embora para fazer aquilo. Porque sempre nós estamos para ouvir a palavra de Deus. É difícil. Um amigo meu falava assim, eu tinha um provérbio que ele mesmo inventou, que a verdade faz ferida, e a ferida dói. Muitas vezes a palavra de Deus vem contra a gente e dói, né? E dói. Muitas vezes Deus está falando com a gente: meu filho, minha filha, ouve a minha palavra, escuta o que eu estou te falando, lê, medita. O que Deus falou com Josué? Medita dia e noite. Não é só um momento, não, medita. Vê o que Deus quer para a sua vida. Vê o que você está fazendo da sua vida. Se é isso que Deus quer para você. Se é isso que Deus quer para a minha vida. Será que eu estou no caminho certo? Como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Se eu não leio, não escuto a palavra de Deus. O povo de Israel estava desviado da palavra de Deus. Mas quando abriram a palavra de Deus, eles correram para ouvir a palavra de Deus. E fala a palavra de Deus: Esdras, escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Eu creio que é a primeira vez que está escrito na palavra de Deus, um púlpito de madeira. Eles fizeram para ficar mais alto para o povo. Então, a primeira coisa que leva o avivamento a igreja a fazer é ter sede da palavra de Deus. Quando vocês começarem a ler a palavra de Deus, e cada dia mais você querer ler, vocês vão perceber que Deus está tocando no seu coração. Deus está querendo ter uma intimidade com o seu povo. Deus está querendo conversar com a gente dia e noite. Lógico que Deus fala diretamente, mas Deus fala principalmente na palavra dele. Segunda coisa que leva o povo, o avivamento leva o povo a fazer, a reverenciar. E fizeram naquele fim, estando em pé junto a ele, na sua mão, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Iquias, Maacéias, na sua mão esquerda, Pedaias, Misaia, Malquias, Assulão, Asbanã, uns nomes meio complicados, irmão, Zacarias, Messulão. Este abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Leva o povo a ter reverenciar a palavra de Deus. Amém. Irmãos, quem aqui já foi em alguma audiência? Algum julgamento, algum assim, no tribunal? Algum irmão que já participou? Quando entra um juiz, o que a gente faz? Aí, quando o juiz entra na sala, já vê. Todo mundo se coloca em pé, não é? Isso é o quê? Reverência, não é? Os irmãos já notou que muitas vezes quando a gente abre a palavra de Deus, talvez a gente não se coloque em pé. Talvez o irmão está perguntando: mas isso é obrigado? Não. Não está escrito na Bíblia algum mandamento que o povo tem que ficar em pé. Mas é uma reverência. Aqui que o irmão está falando.
A palavra de Deus, ficar de pé para ouvir a palavra, a leitura da Bíblia, é certamente um sinal de respeito. Não é obrigação, mas é um sinal que a gente respeita a palavra de Deus. É bom a gente pegar esse hábito. O povo todinho ali, quando abriu a palavra de Deus, se colocou em pé. Então a gente vê que leva ao povo a referência. Terceira coisa que leva ao povo a adorar. Versículo 6 fala: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e amém. Levantando a mão, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em pé. Adorar. Qual é a diferença de adorar e louvar? Adorar e louvar. Tem diferença ou é a mesma coisa, os irmãos? Hã? Tem diferença, não é? As irmãs concordam? Ou adorar e louvar são as mesmas coisas? São diferentes, não são? O adorar. Adorar está ligado à nossa atitude de cultuar, que deve ser a expressão de um coração sincero e verdadeiro. O que João, capítulo 4, versículo 23 fala? Quem os irmãos já leu? João. Busca adoradores em espírito e em verdade. Deus faz o quê? Busca adoradores em espírito e em verdade. Busca os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Quando eu leio essa palavra, eu falo: Deus busca os verdadeiros adoradores. Então isso mostra que Deus ainda está buscando, né? Como diz o outro, há vaga ainda, há muita vaga. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Então adorar é diferente de louvar. Por isso que Deus vai buscar o Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores. Será que aqui temos verdadeiros adoradores? Amém. Eu creio que temos verdadeiros adoradores. E Deus está querendo mais. Por isso que a palavra de Deus fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Para todos aqueles que creem nele e tenham vida eterna. Então é um sinal que tem muitos para vir ainda adorar o Senhor. Então, o que é o louvor então? Louvar está o quê? Louvar está ligado ao elogio ou exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria. Então há uma diferença, né? Ali o povo fez o quê? Eles adoraram, eles levantaram a sua mão. E naquela época era costume dos judeus, quando adoravam o Senhor, inclinar o seu rosto em terra. Deus não está pedindo mais nós fazer inclinar nosso rosto em terra. Deus está querendo o quê? Um coração sincero. Por isso que Jesus falou com aquele povo: olha, seus lábios me adoram, mas seu coração estão tão longe, né? Infelizmente, não é julgar quantas pessoas às vezes estão louvando o Senhor, mas seu coração está tão longe. É verdade. O coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza. Nosso pensamento está lá, vamos falar, lá no Brasil. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus, quando viu aquelas crianças ali, quando ele entrou em Jerusalém, as crianças adorando o Senhor, Rosana, Rosana, e às vezes: Senhor, impede, fala com elas ficar quieta. Jesus falou: olha, o verdadeiro louvor, impede não, o verdadeiro louvor sai da boca dos pequeninos. Jesus hoje está aqui falando, a palavra de Deus fala: me adora em espírito e verdade.
Ele está procurando. Sabemos que está passando um momento difícil, mas nesse momento difícil, quando nós começarmos a adorar o Senhor em espírito e verdade, Deus vai nos ajudar, Ele sempre está nos ajudando. E por último, Ele leva ao arrependimento. Capítulo 9, versículo 1 ao 3. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. E levantando do seu poço, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então o povo, amado, naquela época estava tanta coisa, e a palavra, naquela época, o povo de Israel era proibido casar com mulheres estranhas. E eles tinham cometido esse pecado. O pecado tinha tanto entrado no meio do povo, que o povo tinha afastado da lei do Senhor. Enquanto começaram a ler o livro, houve o que ali? Um quebrantamento. O povo começava a chorar e confessar os seus pecados. Hoje, nós sabemos que não confessar o nosso pecado não é chegar para A, um irmão, ou A, ou B. Vou falar, não. É confessar para o Senhor. Por isso que o Senhor falou, olha, quando você tiver um segredo, entra no seu quarto e faz o quê? Fecha a porta e fala com quem? Com Deus. Por isso que o apóstolo João, ele escrevendo, se eu não me falha a memória, segundo João, ele fala: filhinhos, eu escrevo para vós não pecais, mas todavia que vós pecais, lembra que nós temos o quê? Nós temos o quê? Um advogado. Para um advogado defender uma causa nossa, nós temos o quê? De contar, não é? Nós temos que contar. Então é isso que o apóstolo João estava falando, olha, entra. Se vocês pecar, confessa. Fala com Deus, fala com Jesus. Senhor, eu cometi isso. Me perdoa meus pecados. Salmista, o rei Davi, ele escrevendo, ele falou o seguinte: quando ele escondeu o seu pecado, até seus ossos envelheceram. Ele sentia tanta dor nos seus ossos, por causa do quê? Do seu pecado. O pecado faz muito mal para nossas almas. Todo o nosso corpo sente. E vamos ler algum versículo que fala sobre arrependimento? Vou aproveitar e ajuda os irmãos. Um abre em Atos, capítulo 3, versículo 19. Outros irmãos abrem em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. E Lucas 15, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Quantos irmãos acham? Os levitas, naquela época, quem é levita aqui? Amém. Amém? Muitas vezes já vi algumas pessoas que fazem parte do ministério de louvor e falam assim: eu sou levita. Nós que carrega a arca do Senhor. Amém. Mas quando a gente vai ver sobre a história dos levitas, os levitas iam além disso. Os levitas, eles eram obrigados a cuidar da casa do Senhor, eles eram obrigados
alimentar os leprosos, naquela época era a obrigação deles. Eles eram obrigados a ajudar as viúvas, que naquela época tinham muitas viúvas. E eles tinham a obrigação também, sabe de quê? Ensinar o povo a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que a obrigação é só do irmão Leandro, de A ou de B. Mas a obrigação é de todos, ensinar a palavra de Deus. Por isso Jesus falou, ide e pregai o evangelho. O irmão achou em Atos, capítulo 3, versículo 19, vamos ler algum versículo que fala sobre arrependimento, para a gente encerrar. Pode ler quem achou. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Arrependei, né? Para apagar nossa iniquidade, para vir um tempo de refrigério, né? Amém. O irmão que abre Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Achou? Pode ler. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Tentação não precisa de médico, né, irmãos? Mas Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Então nós vemos o quê? Há grande alegria no céu. Grande avivamento. Né? Quando um pecador se arrepende. Oh, glória. Aleluia, Deus. Lucas capítulo... A irmã leu Lucas capítulo... 15, 10. Lucas capítulo 13, versículo 3. Não vos digo antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então, se nós não nos arrepender dos nossos pecados, o que vai acontecer com a gente? Vamos perecer. Perecer, né, irmãos? 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, está lá no final da Bíblia, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel E justo para nos perdoar. Irmãos, se nós ficar aqui, ler a Bíblia todinha, ela está chamando a atenção do povo ao arrependimento. Qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos. Irmão, vocês estão tímidos, não? A irmã ali, acho que ele está passando mal, né, irmão? Eu vi ela com a mão aí, mas Deus vai entrar de providência. Arrependei-vos dos vossos pecados, que está chegando. O reino de Deus. E a pregação de Jesus foi diferente? Não. Qual foi o que Jesus falou também? Arrependei-vos, raça de víboras. Foi pior. Arrependei-vos, como que é? O que é, irmão? Arrependei-vos dos vossos pecados. Pode falar, irmão. Ah, eu disse a outra parte ainda. Não, Arrependei-vos, raças de víboras. O irmão Leandro falou algo foi mais difícil ainda, né, irmão? Jesus ainda foi mais duro, né? Chamou de raça de víbora, né? Então a Bíblia toda, irmão, está chamando a atenção nossa. Arrependei-vos dos pecados. Está chegando o reino dos céus.
Isso mostra o quê? A preocupação de Deus com a sua igreja. Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus não quer perder ninguém aqui. Está chegando o tempo, irmão. Ou crê quem crê, quem não crê. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Está perto de ter um grande avivamento, um grande despertar do povo de Deus. Para quê? Porque sabemos que a vida do Senhor Jesus está chegando. Então houve vários avivamentos na história. Houve esse avivamento em Neemias, um grande avivamento. Houve vários avivamentos nos Estados Unidos, como o da rua Azusa, e alguns avivamentos. Eu creio que o povo de Deus está ansioso para ter um novo avivamento. Mas esse avivamento vai acontecer quando o povo de Deus ter sede da palavra de Deus. Quando o povo de Deus aprender a respeitar a palavra de Deus. Quando o povo de Deus aprender a adorar a Deus em espírito e verdade. Quando o povo de Deus arrepender dos nossos pecados. Aí sim, irmão, haverá um grande avivamento. Aí nós vamos pular, nós vamos saltar, nós vamos falar tudo em mundo em língua que ninguém vai estranhar. Mas quanto nós não fazer, não tiver essas qualidades dentro da igreja, nós não vamos ter um avivamento. Porque o avivamento sai de dentro para fora, não de fora para dentro. Há muito movimento, há muitas coisas que as pessoas estão trazendo do mundo para dentro da igreja, para falar que é avivamento. Mas cuidado com isso, irmãos. A Bíblia chama a atenção. No final dos tempos, haverá muitos falsos profetas. Haverá muitas coisas para enganar o Filho de Deus. E nós estamos vendo isso acontecer. Então a igreja tem que ficar atenta, para nós não ficar para trás. A Bíblia fala das 10 virgens. 5 eram o quê? E 5 loucas, né? Eu creio que nós não somos loucos. Eu creio que nós temos azeite na nossa botija, né? E temos a reserva. Não é só aquele azeite que está ali dentro, não. Se acabar e ficamos no escuro, nós vamos ficar para trás. Nós temos que ter uma reserva. E Deus está perto para buscar a sua noiva. E que Deus venha abençoar essa igreja. Que essa igreja venha reconhecer a grandeza de Deus. E que Deus venha fazer um grande avivamento, um grande despertar no meio do povo de Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a